eleições em São Paulo, né? O candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, teve os seus perfis em redes sociais derrubados depois de uma ordem da primeira zona eleitoral. A decisão foi tomada numa ação movida pelo PSB da Tabata Amaral, que também disputa a prefeitura da maior cidade do Brasil. Antes da derrubada dos perfis, o Pablo Marçal fez uma transmissão ao vivo. Ele disse que a decisão da Justiça Eleitoral não tem fundamento e que a perseguição o fortalece. Toda perseguição acelera o processo. Então, aí de vocês que não entendem isso, por favor, cumpra a decisão que acabou de sair na liminar, derruba as minhas redes sociais, vocês vão ver eu aparecer até dentro da sua geladeira. Costa, vamos lá, acho que é ponto pacífico que Guilherme Boulos é o pior dos cenários. Então, contra o Boulos, qualquer um. Ninguém é tão ruim quanto o Guilherme Boulos. A gente gostaria muito que Ricardo Salles fosse o candidato, mas a gente tem uma questão partidária, né, do PL, tem pesquisas que indicam que São Paulo, a capital, e Silvio Navarro é paulistano, pode falar mais à frente sobre isso, São Paulo, a capital, tem uma tendência política errada, digamos assim. O Estado, né, ele é mais conservador, vota mais em liberais, mas São Paulo haveria realmente uma preocupação. Mas Ricardo Salles seria o candidato de todos nós aqui, e tenho certeza de que do público do 4x4 também. O que a gente pode dizer sobre essa eleição em São Paulo e sobre essa figura que surgiu aí na eleição, o Pablo Marçal, Consta? Não muito, né? Temos mais dúvidas e perguntas do que afirmações e certezas, como eu acho que qualquer jornalista deveria ter e qualquer conservador, porque é um neófito nesse campo, de certa forma. Mas nós temos que analisar o fenômeno. Nós estávamos aqui falando do assunto mais importante do Brasil, nós temos um ditador no Brasil, que o próprio Pablo Marçal se recusa a criticar abertamente, né? Foi aquela questão toda lá com a entrevista para o Paulo Figueiredo. Ele pode até argumentar que, se fizer isso, ele vai ser perseguido de vez pelo sistema, mas leva a certas dúvidas, né? E o público no chat lá só queria saber de Marçal. Então, é um fenômeno de comunicação, isso não resta a menor dúvida, e nós temos que analisar o fenômeno. Então, é o que eu vou fazer agora de forma muito breve. Há um vácuo deixado por Bolsonaro em São Paulo. Houve a decisão de não ir com o Salles, uma decisão que pode envolver mais Valdemar Costa Neto do que Bolsonaro, e alguma análise de cálculo eleitoral, de que a cidade é mais de esquerda, e se colocar um Salles tem mais chance do Boulos ganhar, então tem que ser alguém mais de centro-esquerda, vamos de Nunes, tem capilaridade, tem prefeituras, tem vários partidos, e tem lá um vice, o Melo, que é um cara sério que os bolsonaristas conseguiram acoplar, né? É uma linha de raciocínio, mas é inegável que houve um vácuo deixado por essa decisão. Qual é o vácuo? Bom, não tem nenhum cara de direita, nenhum cara antissistema. O Bolsonaro, muito próximo de Valdemar e do Nunes, que ele está dizendo hoje no Globo que ele vai gravar vídeo de apoio, é óbvio que ele se aproximou do sistema. Então, o fenômeno do nacional-populismo, que é o fenômeno que explica o próprio Bolsonaro em 2018, o Trump em 2016, o Brexit no Reino Unido em 2016, é o quê? É um movimento contra o establishment, contra o sistema, a velha imprensa, que é corrupta e que defende esse sistema, essa democracia de gabinete, dessa elite globalista, que às vezes faz aliança até com o diabo, com os comunistas, né? E que traz sim, por isso que é um nacional populismo, traz sim uma pegada de solução mágica, de bala de prata. Eu contra o sistema, vote em mim que eu vou representar o povo e eu vou peitar o sistema todo. E isso, na prática, é impossível. Ninguém consegue ir contra o sistema todo. Se a gente for analisar, o próprio Bolsonaro está aí, né? No PL, dependendo do Valdemar, apoiando o Nunes. Então, não é trivial você falar que vai peitar o sistema na prática. Mas o fenômeno cativa por uma embalagem simplista, alguns diriam até simplória, de que eu vou resolver e proteger você e representar você contra todos eles. Todos eles. E é inegável que o Marçal está surfando bem essa onda, inclusive ocupando um espaço bolsonarista. Então, daí, talvez, já pensando em 2026,
a reação da própria família. O Jair, o Flávio, o Eduardo, o Carlos, né? Então, existe hoje uma briga, eu não quero nem dizer dentro da direita, porque, de novo, há dúvidas de quem é o Marçal, há dúvidas do que ele realmente defende. É um sujeito que vai conversar com o Dória para aprender coisas de São Paulo, que tem vídeos com o Janones, dizendo que é preciso deixar a ideologia de lado e vamos conversar, e projetos, o Janones. Tudo bem, o Janones também mudou, né, e tudo, mas o fato é que é uma pessoa que não inspira tanta confiança em alguns mais tradicionais da direita, mas está cativando, é inegável, basta olhar o nosso chat, basta olhar as redes sociais, está cativando muita gente que quer a tal solução fácil, mágica. Não, agora é o Marçal que representa isso, que incorporou a direita, os valores antissistema e vai peitar todo mundo. Né? Então, de novo, vamos ter que aguardar para ver que o discurso dele está sendo música para os ouvidos de muita gente, isso é fato. Ele está peitando, esfregando, fazendo cortes, esfregando carteira de trabalho, exorcizando o comunista do Boulos, coisa que o Nunes jamais enfrentaria dessa forma. Ele está batendo no próprio Nunes, na Tabata, para-choque de comunista, e para provar isso foi lá e pediu a censura dele. Aí o sistema vai lá e acata, que é um tiro no pé, porque não é assim que se lida com o fenômeno nacional populista, parece que eles nunca aprendem, né? Isso só vai fortalecê-lo, e com razão, porque fica até com vontade a turma toda de fazer propaganda e campanha para o M28, né? Porque, meu Deus, como é que você pode tirar as redes sociais todas de um cara que tem milhões e milhões de seguidores por conta disso? Se houve crime eleitoral, se houve abuso de poder econômico, uma lei que talvez não devesse existir, mas tudo bem, o Gustavo Gaia gravou um bom vídeo sobre isso. Tem medidas, multa, tirar o vídeo em questão. Agora, censurar o cara, é óbvio que fica a sensação de que é o sistema contra ele. Ele tem um discurso contra o sistema, o Bolsonaro está do lado do Valdemar e do Nunes. O que vocês esperam como resultado disso? Cada vez mais, o Marçal, que ninguém sabe muito bem quem é, a verdade é essa, o Marçal vai conquistar mais votos bolsonaristas, entre aspas. Até provando aí que a direita não é gado, né? A direita não segue cegamente nenhum líder. Ela segue a sua própria consciência e o que ela acha que é certo. Né? Ela quer alguém que represente ela contra o sistema, que é podre e carcomido. Isso é fato. Então, se o Bolsonaro está gravando vídeo para o Nunes, ele vai deixar uma avenida aberta para alguém que venha com um discurso como o do Marçal. De novo, essa é a análise do fenômeno. Eu até fiz um meme, não sei se a gente subiu aí ou não, não sei se o Franco consegue jogar, eu mesmo fiz o meme, que é para avaliar o que está acontecendo. É aquele famoso meme da traição, né, da mocinha passando e o rapaz dando aquela olhada comprometedora e a namoradinha pé da vida. A namorada é o Bolsonaro, o sujeito é a direita e a mocinha que passou, talvez com a camisa vermelha aí, não sei, mas é um meme, gente, é o Marçal. Se ele vai ou não realmente ser alguém que vai representar os valores de direita, conservadores, contra o sistema, nós não sabemos. E quem diz que sabe, conhece, eu acho que está mentindo. Porque há contradições aí e posturas dúbias, para dizer o mínimo. Mas uma coisa eu sou justo. Tudo que os bolsonaristas criticam no Marçal em relação a ser questionável, o Nunes, por acaso, é melhor? O Nunes é confiável? O Nunes é de direita? Claro que não. Então vamos ser honestos na análise. A direita em São Paulo está lascada. Ela está na mão de Bolsonaro apoiando uma porcaria, que é um tucano de esquerda, que não quer nem se aproximar do Bolsonaro, não quer ir no 7 de setembro, estão dizendo que já desistiu. E do outro lado, um cara que está falando aquilo que todo mundo quer ouvir, mas é uma incógnita, é um tiro no escuro. A conclusão que muita gente está fazendo, Lacombe, é de que é melhor um tiro no escuro do que o abismo certo, que é continuar essa turma aí na prefeitura. Eu não vou julgar, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Existe aí alguém na disputa, que é a Marina Helena, que é do Novo, que tem muito mais preparo, muito mais coerência à direita, mas que não tem muita chance. Então, esse é o dilema do eleitor paulistano. Cada um vai ter que votar de acordo com a sua consciência, seja o que Deus quiser.
O Marçal é uma incógnita, ele não podemos esquecer, ele tem uma foto com o Alexandre de Moraes, se não estou enganado, na posse do Alexandre de Moraes como presidente do TSA, ele se recusa agora a falar do Alexandre de Moraes, e esse é um assunto do qual quem quer entrar para a política, quem está na política, não pode escapar desse assunto. Né? Ele falou em ciência, né, quando perguntado numa entrevista sobre Covid, então quando fala em ciência da maneira que ele falou, eu já fico de pé atrás. E ele tem, como disse o Constantino, tem um quê de Dória também, Ana. E aí tem a discussão sobre o banimento das redes, se realmente foi feito tudo dentro da lei, se foi apenas uma censura. Vou dizer para vocês, eu estou feliz de estar nos Estados Unidos, porque o meu título de eleitor é de São Paulo, já votei na última eleição em São Paulo, e eu prefiro estar por aqui, viu? Esse problema do voto a gente deixa para o Silvio, né? O Silvio que vai ter que arrumar lá essa história toda, que é que os três não votam em São Paulo. Lacombe, como você disse, a história da suspensão das redes do candidato, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu ouvi dois advogados amigos que disseram que houve ilegalidade, abuso de poder econômico, que feriu regras eleitorais, mas que também o remédio não foi remédio, a dose do remédio foi veneno, que não precisava do banimento, da suspensão das redes. E claro que nós estamos falando de quando nós pedimos isonomia para todos, porque o Lula e o Boulos fizeram campanha antecipada e nada aconteceu, isonomia é a aplicação da lei para todos e não a não aplicação das leis, né? E é isso que a gente pede, que as leis sejam aplicadas para todos. Não vou entrar no mérito, Lacombe, se o Pablo Marçal ele feriu ou não as leis eleitorais. Até porque, sobre censura, nós falamos sobre esse estado, né, de absoluto e bruto de censura da Alexandria que nós vivemos hoje desde o começo. Desde o começo. Então, não é medo de falar de censura ou não. Inclusive, nós demos nomes. Nós quatro aqui, nós não escrevemos artigos ou falamos nos nossos comentários em vídeo os bolsonaristas, aquele bolsonarista. Não, a gente dá nome. Daniel Silveira, Felipe Martins, Clériston da Cunha, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e tantos outros, Alan dos Santos. Damos nomes. Absolutamente todos os nomes que estão sofrendo diante dessa ditadura. Então, eu não vou entrar nesse mérito do banimento das redes. Eu vou propor à nossa audiência um passo adiante no nosso debate, até para o nosso futuro no Brasil, porque a gente olha as redes sociais, a direita está aí se pegando, né, se engalfinhando, e bolsonarista batendo agora em bolsonarista, porque vai Marçal, não vai Marçal. Eu acho que nós temos que pensar um pouco para frente no sentido de me preocupa, consta Lacombe e Silvio, esse culto à imagem no Brasil, e não estou falando só do Pablo Marçal, não. Estou falando do Pablo Marçal, do Lula, do próprio Bolsonaro, ou de qualquer um que apareça, naquele que o brasileiro, nós somos tão desesperados por soluções, que basta aparecer que tenha um discurso mais alinhado com o que a gente quer ouvir, que a gente sequer pergunta qual a sua plataforma de governo, como você vai solucionar isso, como você vai solucionar aquilo. E eu não estou comparando Marçal com Kamala Harris, de jeito nenhum. Mas, às vezes, a gente vê uns vídeos aqui nos Estados Unidos de pessoas perguntando qual a plataforma favorita a sua plataforma favorita da Kamala Harris, o que no projeto de governo dela você gostou mais? E ninguém sabe responder. Então, eu trago esse debate para a gente e esse pensamento da gente começar a questionar todos eles
qual a sua plataforma de governo, como você vai solucionar todos esses problemas que você já enumerou e que nós sabemos. Porque nós precisamos muito mais do que fenômenos das redes, independentemente do nome ou dos nomes. Nós precisamos de coisas concretas. O Constantino Lacombe e eu vimos aqui essa semana o próprio apoio de Robert Kennedy Jr. a Donald Trump. Pessoas tão diferentes, que pensam de maneira tão diferente em vários aspectos. Mas o que uniu os dois? Exatamente um plano sólido de governo. E Robert Kennedy Jr. disse: eu me aliei e vou me aliar a Donald Trump por 3 questões: salvar as crianças dos Estados Unidos, que estão diante de uma epidemia de doenças crônicas, acabar as guerras no mundo, principalmente a da Ucrânia. E qual foi o terceiro que ele disse? Já eu lembro aqui. Então, 3 pontos colocaram os dois juntos. Aí você entra na página do Robert Kennedy Jr., está lá todo o plano de governo que ele tinha. Donald Trump, a mesma coisa. Então é isso que a gente tem que começar a cobrar. A gente não pode sair apoiando, e eu falo isso também para qualquer um. Se Bolsonaro se tornar elegível novamente, qual é o plano de governo? E muitos votaram em Bolsonaro em 2022, muitos que não votaram em 2018, votaram em 2022 por quê? Porque havia um plano de governo, havia uma continuidade de um governo que começou com ministérios extremamente técnicos. Tarcísio, Paulo Guedes e tantos outros ali. Então, nós temos que trazer essa mentalidade da gente se pegar, se engalfinhar, se discutir nas redes sociais sobre propostas, sobre planos de governo concretos, porque até agora é todo mundo ali batendo, porque é Bolsonaro, porque é Marçal. Vamos discutir as propostas de cada um, do Nunes, da Marina, o que cada um defende e sair desse culto à imagem. Nós, brasileiros, precisamos sair desse culto à imagem e de fenômenos das redes sociais ou de qualquer outro segmento que não tenha de maneira clara, específica, um plano de voo para todos nós. Antes de passar para o Silvio, deixa eu trazer mais uma informação sobre a eleição em São Paulo, na cidade de São Paulo. O Lula entrou de vez na campanha do Guilherme Boulos, já tinha feito, inclusive, campanha antecipada, né, no 1º de maio, e ontem de manhã, em São Paulo, o Lula e o Boulos fizeram um comício na Zona Sul, e no discurso o Lula disse que Boulos, e o Silvio, como paulistano aqui do grupo, vai poder comentar com muito fundamento. O Lula disse que Boulos será a síntese do que Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad fizeram por São Paulo. O comício teve até hino nacional, mas cantado em linguagem neutra. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde solés, mãe gentil, pátria amada, Brasil. O desafino está na letra, está na voz. E Silvio, você como paulistano, e aí, o que seria a síntese de Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad? Dá para dizer o que seria isso? Que, pelo que sei, não morava em São Paulo na época, nenhum deles foi bom prefeito. Eu prefiro não imaginar, Lacombe. Olha só, a minha sorte é que eu não voto na cidade de São Paulo mais, mas votei a minha vida inteira e acompanho as eleições na cidade de São Paulo, pelo menos desde que Celso Pitta abriu mão de tentar a reeleição. O Celso Pitta foi prefeito de São Paulo em 1996
e depois da emenda da reeleição aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998, não é isso? E em 2000, Celso Pitta abre mão de tentar a reeleição. Mas vamos lá, desde esse período, nós temos dois grandes fiascos eleitorais na cidade de São Paulo. Marta Suplicy e Fernando Haddad. A Luísa Erundina é anterior a isso. Ou seja, ele conseguiu juntar todo mundo que deu errado na cidade de São Paulo. A Marta Suplicy perdeu a reeleição em 2004 para o José Serra, porque a Marta ficou conhecida ela tinha as obras, ela conseguiu colocar aqueles coqueiros, aquelas palmeiras imperiais, naqueles túneis que ela construiu na cidade de São Paulo que inundavam, mas ela fazia a obra e ia para Paris. E quando chovia, São Paulo ficava debaixo d'água e ela estava em Paris com um namorado novo na época e havia largado o casamento com Eduardo Suplicy. Portanto, o eleitor paulistano não gostou muito dessa história. E o Fernando Haddad foi o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, segundo a Marta Suplicy. Foi ela que disse. Se alguém tiver dúvida, digite na internet, no Google, procure Marta Suplicy Haddad, pior prefeito de São Paulo. Ela saiu do PT, dizendo que o PT havia adotado métodos pouco republicanos, que ela não concordava, e o Haddad era o pior prefeito. Ela estava certa naquela época. Foi um surto de lucidez. O Haddad ficou marcado na cidade de São Paulo por dois projetos, que eu acho que eu já contei em alguns programas. Primeiro, as ciclovias, que começavam do nada e terminavam em lugar nenhum, numa parede, ou passava por cima de uma faixa de pedestre. E o segundo programa dele foi o Braços Abertos. Veja que nome bonito. Ele teve a brilhante ideia de entregar dinheiro na mão dos dependentes químicos, que utilizam sobretudo crack, ali naquela região da Cracolândia, no centro de São Paulo, para varrer a rua. Então ele entregava lá R$20. E com esse dinheiro, depois de varrer por algumas horas a calçada, o dependente químico comprava mais crack. A oposição batizou de Bolsa Crack. E, claro, o PCC entendeu tudo isso e, com base no subsídio que a prefeitura dava para aqueles hotéis cortiço na região central, criou depósitos de droga. O que aconteceu? O Haddad não conseguiu se reeleger em 2016. Teve um dos piores resultados, e eu vou dizer por que não foi o pior. Numa eleição municipal, ele perdeu no primeiro turno para o João Dória, à época uma novidade, ninguém havia perdido uma eleição assim no primeiro turno. Mas o que aconteceu depois do Haddad? Veio alguém pior. O Haddad, até então, era o primeiro prefeito a não conseguir 1 milhão de votos na cidade de São Paulo. 1 milhão de votos na capital paulista, alguém pode dizer assim, poxa, mas é muito voto. Não é na cidade de São Paulo, não é. Por quê? Nós estamos falando de um eleitorado que tem 9,3 milhões de eleitores, pessoas aptas a votar. Isso é maior do que um país. Aliás, isso é um país. O Uruguai tem 3,5 milhões, não chega a 4. O Paraguai não chega a 7 milhões de habitantes. Estou falando de 9,3 milhões de eleitores num universo que é o estado de São Paulo. Tem 34, pouco mais de 34, quase 35 milhões de eleitores. Ou seja, a cidade de São Paulo, o centro financeiro do Brasil, é um país. E foi descuidado. E aí o que aconteceu? Gilmar Tato, na eleição de 2020, conseguiu a proeza de ficar em 6º lugar, candidato do PT. Ele teve 460 mil votos. Isso é uma votação menor do que deputados federais conseguem. Então, o PT entendeu que em São Paulo ele não tem base. Em São Paulo, o PT não conseguiu produzir candidatos, produzir nomes. E aí, é claro, ficou refém do Guilherme Boulos. Mas o Guilherme Boulos representa o PT? Representa a base do PT? Claro que não. Quem conhece a história do PT sabe que o PT vem da costela do sindicalismo, com um pedaço da Igreja Católica, ali daquelas pastorais mais à esquerda, se misturou a algumas universidades públicas, a USP, a Unicamp, sobretudo aqui no estado de São Paulo, mas não, o Guilherme Boulos é o boné do MST na Vila Madalena, nos Jardins, é aquele pessoal que fala assim, olha, o importante, gente, é socialismo, mas o meu iPhone aqui, o meu é velhinho, mas o meu iPhone aqui é 15, é 14, e eu vou pedir aqui para o meu motorista me buscar depois aqui do barzinho, depois da balada. Esse é o Guilherme Boulos. É o candidato gourmet dos Jardins. Essa é a eleição que a gente está vivendo em São Paulo. Nós temos
um candidato que representa a esquerda caviar, como o Rodrigo muito bem cita nos comentários, e nós temos uma direita desorganizada. O que está acontecendo em São Paulo, Marçal, Nunes, a Marina Helena, que é uma boa candidata, me parece a mais preparada, me parece alguém que estudou mais do que os outros. É uma disputa pela desorganização. São Paulo não produziu um candidato. Por quê? Porque é claro que a direita estava preocupada com Brasília, não estava preocupada com a eleição municipal. Então descuidou. Perdeu, por exemplo, um nome como Ricardo Salles, que, claro, era um nome ele é mais preparado. A direita ficou refém de um prefeito que tem como maior dificuldade dizer o nome dele. Olha, eu me chamo Ricardo Nunes, eu sou prefeito de São Paulo. Ele herdou muito cedo o mandato do Bruno Covas e não conseguiu sequer que a população soubesse o nome dele. Então, esse é o desafio, porque a eleição de São Paulo e o que ele representa, o Nunes, é a Câmara Municipal dos Vereadores. Os vereadores, subprefeitos, cada um entende um pouco de uma franja da cidade, a franja leste, a franja sul, norte. É isso. E o Marçal é um player novo na disputa, alguém que chegou tentando quebrar o sistema, com um discurso perigoso, inclusive, porque ele precisa provar muita coisa que ele fala. Mas é uma novidade. Então, a dúvida que paira em relação à candidatura dele é como ele governaria São Paulo se ele fosse eleito, sem a Câmara Municipal. Porque quem entende da lógica da política paulistana sabe que a Câmara Municipal é o equivalente à Câmara de Deputados em Brasília. E o Lula está vendo o que quer governar sem a Câmara dos Deputados.